Ok, muito obrigado, professor Joro. Bom dia a todos, saudações, né, a todos os participantes do 2º Congresso Digital Internacional Cairu. Coube a mim a tarefa de apresentar a Cris Dumont. Eu queria fazer uma rápida, uma apresentação bem sucinta, porque senão nós gastaríamos bastante tempo apresentando todo o currículo da Cris Dumont. Não há dúvidas de que o mundo está se tornando cada vez mais globalizado. A pandemia veio para acabar de confirmar que estamos definitivamente interligados e conectados. Nessa nova realidade, é essencial que aprendamos a conviver com a diversidade cultural. Segundo Philip Rosinski, autor do livro Coaching Across Cultures, o entendimento dos valores culturais é de extrema importância para que consigamos nos comunicar com liderados, familiares e com todas as outras pessoas que não compartilham de nossas crenças. Com o objetivo de facilitar a identificação de valores culturais e criar uma linguagem universal, Rosinski desenvolveu uma ferramenta chamada COF, Culture Orientation Framework, que será apresentada em nosso evento pela Cris Dumont. Essa ferramenta classifica as culturas em 7 categorias e 17 dimensões, que passam padrões de comunicação, sistemas organizacionais, modos de pensamento, entre outras. Cris mora na China e vem experimentando na prática o que aprendeu na teoria. Cris trabalhou por mais de 25 anos em cargo de gerência e direção nas principais agências de propaganda e veículos de comunicação no Brasil, como a JWT, a DPZ, a NBS, o Globo e Gazeta do Povo, sempre com foco no ser humano atrás dos cargos. Ela também é professora e disponibiliza o curso Você 2.0 através da plataforma Udemy ou Udemy, né? Que tem mais de 1.280 alunos e avaliação 5 estrelas. A Cris me apoiou muito quando estive pela primeira vez na China, na cidade de Guangzhou, me dando todo o suporte em uma verdadeira Babel, né, Cris? Do português, inglês e mandarim. Ela mora há 10 anos e trabalha há 6 da China, fazendo coaching com pessoas do mundo inteiro. E é certificada no uso da ferramenta COF, a qual será apresentada agora. Com muita honra, passo a palavra para a publicitária, autora, professora, mãe e coaching, Cris Dumont. A palavra é sua, amiga. Muito obrigada pela apresentação tão maravilhosa. Fiquei até olhando assim para trás para ver com quem você estava falando, né? Se era eu mesma. Eu vou compartilhar aqui no início uma tela que eu ando, sabe, professor, eu ando muito fã de filosofia. E eu tenho feito uns cursos de filosofia da Nova Acrópole, e provavelmente muita gente ouviu falar da Luciliana Galvão, né? Então, eu roubei essa frase dela, que ela diz: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, e eu queria acrescentar uma coisa que ela também fala, que é aquele que a gente pode usar no nosso dia a dia. Então, essa palestra, ela foi construída com esse objetivo, né? De a gente poder aprender alguma coisa nova e a gente poder efetivamente usar no nosso dia a dia, né? Porque eu vou dar exemplos da China, mas a diversidade cultural, ela acontece dentro da nossa própria família, né? Então, eu estou aqui tentando mudar o slide, né? Que a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Esse slide, o primeiro slide sempre dá uma travada. Vamos ver aqui. Mas eu já gostaria de ir agradecendo ao professor Cristosildo, que eu tive o prazer de conhecer aqui e apoiar aqui na Feira do Cantão, a professora Inês Garrido e ao professor Paulo, que é o presidente da Cairu, por ter me convidado para esse evento, que é um evento maravilhoso, com mais de 2.000 pessoas inscritas, então, para mim, está sendo realmente uma experiência muito legal. Assim que meu slide resolver trocar... trocou. Que bom, a gente começa, tá? Então, assim, todo mundo acaba me fazendo a mesma pergunta sempre. Você mora na China, por que você mora na China? Assim, na verdade, eu moro na China desde 2011, e eu vou contar em 1 minuto, 10 anos do que aconteceu aqui, né?
Então, se meu marido recebeu uma proposta inesperadamente para vir morar aqui, aceitou, né? E a família inteira aceitou, feliz da vida. E eu vim para cá, e eu, que era publicitária no Brasil, vim para cá e aí fiquei analfabeta, porque você não sabe ler, surda e muda, porque você não consegue falar e você não consegue entender nada. Então, de repente, eu me vi uma pessoa sem minha identidade, né? Porque quando você trabalha, você diz, de onde você é? Eu sou professor Cristosido da Cairu. E, de repente, eu era Cris Dumont de lugar nenhum. Isso foi uma coisa bem difícil na minha vida. Mas depois eu descobri o coach, né? Então, desde 2015 até agora, eu venho trabalhando nessa nova profissão. E, em breve, eu vou estar mudando em janeiro para a Polônia. Então, eu vou aprender uma outra cultura, né? E aí, falando em cultura, o que é mesmo cultura, né? Então, assim, eu gosto de falar que assim, a nossa primeira experiência com diferença cultural acontece quando a gente ainda é criança, pela primeira vez, quando assim, o coleguinha chama você para almoçar na casa dele. E aí você repara que na casa do coleguinha as coisas são tão diferentes, né? Porque na minha casa eu tenho que sentar à mesa, eu tenho que rezar antes de comer, eu tenho que comer a saladinha. E na casa do meu amiguinho, eu posso comer pipoca, eu posso me jogar no chão para comer e ficar assistindo televisão. E é nesse momento que eu posso rejeitar a cultura da minha casa e aprovar a cultura da casa do meu amiguinho. Ou aprender a navegar nas diversas culturas, né? Na minha casa eu rezo, na casa do meu amiguinho eu vou comer pipoca e ver televisão. E eu falo isso porque os meus filhos estudaram aqui, então eram filhos brasileiros, vivendo em lares brasileiros, estudando numa escola americana, com os professores com os valores americanos, na China, com os valores chineses, e cercados de colegas da Coreia, do Canadá, da Filipina, do Japão, da Índia. Então, eles aprenderam a ajustar o comportamento de acordo com o interlocutor. Então, assim, meu filho sabe comer peixe com arroz de manhã cedo, porque quando foi para a casa do coreano, ele tinha que fazer isso, né? Então, cultura é um conjunto de características que distinguem um grupo de outro grupo. Então, as diferenças culturais não se dão apenas entre os países, né? A gente vive diferença cultural dentro da nossa própria família, né? De repente entra um cunhado ou uma cunhada na família e aquilo gera uma instabilidade, ou gera uma certa confusão. Por quê? Porque eles vêm com uma outra cultura, né? A gente tem a nossa faculdade, tem diferenças culturais dentro das empresas, das equipes dentro da mesma empresa, dos parceiros comerciais, né? O Cristosilo esteve aqui na China e sabe o que é negociar com um chinês, né? Completamente diferente de você negociar com um brasileiro. Então, todos nós somos brasileiros, mas a gente é de geração diferente, a gente é de pais diferentes, a gente teve educação diferente, religiões diferentes, crentes diferentes, né? Então, você pega os alunos que estudam administração, por exemplo, eles têm um pacote cultural que vai ser diferente dos alunos que escolheram pedagogia, né? Agora, conhecer outras culturas nos permite aprender com outras pessoas, nos permite ampliar a nossa perspectiva do mundo, né? E aí eu tenho uma amiga que ela foi casada com um peruano durante um tempo. E ela me disse assim, você sabe que o Gonçalo me dizia que o brasileiro se basta? Eu disse, vocês brasileiros, vocês se bastam, porque dentro do Brasil vocês têm os próprios talentos de vocês e vocês não olham para fora, vocês não olham para os vizinhos. Eu fiquei pensando, é mesmo, o que eu sei da cultura chilena, venezuelana, boliviana, paraguaia? Eu não sei, né? Interessante isso, né? Mas, num mundo globalizado como o de hoje, é preciso que a gente olhe mais do que nunca, em volta, para cima, para baixo e para onde mais for possível, né? Então, tem uma frase do Mark Twain que a Sônia Bride usou no livro que ela escreveu sobre a China, que chama Lauai, e que eu roubei dela e botei no meu livro que eu escrevi sobre as nossas aventuras aqui na China, que chama Como Morar na China Sem Engolir Sapo e Comer Cachorro, que fala o seguinte: viagens são fatais ao preconceito, à discriminação e à visão estreita. Uma visão ampla, integral e caridosa das pessoas não pode ser adquirida vegetando em um cantinho do planeta
durante uma vida inteira. Então, eu queria convidar vocês agora para essa viagem virtual pela China e pela cultura chinesa, né? E aí, que bom que na época do Mark Twain tinha que viajar, tinha que realmente pegar um navio e viajar, né? E a gente tem a internet que nos deu de presente a possibilidade de conhecer o mundo inteiro sentado na frente do nosso laptop. Então, eu queria começar contando uma historinha para vocês, tá? Esse aqui é um rapaz que eu conheci aqui chamado KK. Quer dizer, KK não é o nome dele, né? Todo chinês tem um nome em inglês que eles criam, porque a gente não consegue falar o nome deles. Então, o KK, ele trabalhava numa empresa de treinamentos. Ele tinha um chefe para o qual ele trabalhava na equipe de vendas. E ele descobriu que eu fazia workshop. Então, ele pediu para tomar um café comigo, me ofereceu para vender os workshops, os meus workshops, né? Então, a gente fez uma parceria tipo freelancer. Eu fazia o workshop, ele vendia meu workshop, eu ficava com 50%, ele ficava com os outros 50%. Ok. Então, ele ficou com 2 empregos, do trabalho dele e ficou com o meu parceiro. Aí, um dia, né, eu topei, antes da gente começar, começou a ver, vamos fazer folheto disso, daquilo, o KK virou para mim e falou assim, então, a minha empresa tem um workshop que eu acho que você devia participar. Eu falei, é? Ele falou, é. São 3 dias de workshop. Eu falei, mas como é que eu vou fazer 3 dias de workshop se eu nem falo mandarim? Ele falou, não, mas não tem problema, você pode fazer um dia só de workshop. Eu falei, mas será? Ele falou, e para você, eu vou fazer metade do preço. Aí eu brinquei com ele, né? Falei, pô, KK, você é realmente bom de venda, hein? Você está conseguindo vender para mim, que não falo mandarim, um curso do seu chefe e ainda vai me fazer pagar por isso. Aí sabe o que aconteceu? Ele simplesmente me deletou do WeChat, né, que vale o WhatsApp, ele me deletou do WeChat, falou, não quero mais fazer negócio com você. Aí, cara, eu adicionei ele rapidinho no chat novamente, né, e perguntei o que aconteceu. E ele me respondeu isso. Desculpa, mas eu acho que algumas vezes você me ridiculariza. Talvez a gente precise de uma melhor comunicação. Ou seja, a diferença cultural falou mais alto, né? Então, quando se pensa em diferença cultural Brasil-China, a pessoa pensa, lá eles comem cachorro. Mas o comer cachorro não nos afeta no dia a dia, até porque eles nem comem mais cachorro aqui. Aí a gente fica preocupado se o problema é falar inglês, se eu não falo inglês, não falo mandarim. Mas o problema mesmo é como a gente diz o que a gente quer dizer e como é que a gente interpreta o que eles estão tentando dizer para a gente, mesmo usando mímica, sabe? E vice-versa. Então, a gente precisa se certificar de quando a gente vai para um outro país, que a gente adote a atitude certa frente às diferenças culturais. Então, eu vou apresentar para vocês 7 atitudes que a gente pode ter frente às diferenças culturais. Os meus exemplos vão falar da China, mas eu queria convidar quem está participando para pensar na realidade de vocês, né? Colegas de universidade com colegas de universidade, amigos e amigos, pais e filhos, marido e mulher, alunos e professores, chefes e empregados. Como é que vocês estão se posicionando frente às diferenças culturais que acontecem dentro do universo em que vocês convivem, né? Porque a gente fala de diversidade e imediatamente vem na nossa cabeça negro e branco, homossexual, heterossexual. Mas tem um mundo de diversidade cultural que talvez a gente não esteja enxergando e que talvez a gente esteja sendo extremamente preconceituoso e intolerante sem nem estar percebendo. Então, a primeira atitude frente às diferenças culturais pode ser simplesmente ignorar as diferenças, né? Isso aqui é um grupo de brasileiros aqui na cidade de Shenzhen. Já essa foto tem milhões de anos atrás, ninguém mais mora aqui, só eu. Então, quando expostas a uma nova cultura, a gente tende a se agrupar com quem nos é familiar, né? Com quem nos entendem. Então, eu brinco que isso aqui é um grande Big Brother, porque é uma comunidade brasileira, morando mais ou menos no mesmo lugar, onde ninguém se conhecia antes e onde a gente foi obrigado a conviver, porque a gente mora junto, né? E aí, assim, você vai para todas as festinhas, você acaba indo para o paredão. Aí você resolve que você não vai a festinha nenhuma, você acaba indo para o paredão. Né? Então, assim, é um grande Big Brother. Então, assim, não há nada errado da gente se agrupar na comunidade. O problema
é quando a gente forma guetos e ignora que tem um mundo lá fora, né? De outros estrangeiros, de chineses, né? Então, assim, é quando eu me junto com a galerinha de administração e ignoro que existem outras pessoas estudando coisas diferentes. Mas eu só chamo para a chopada o pessoal do admin, porque é o pessoal que eu conheço, porque é o pessoal com que eu tenho mais afinidade, né? Aquela história do Big Brother. Por que você está botando fulano no paredão? Ah, porque não tem muita afinidade. É mais ou menos isso. A segunda atitude é reconhecer as diferenças, mas avaliar negativamente. Esse aqui é meu enteado, que está fazendo até aniversário hoje, Fernando, e isso é um espetinho de escorpião. Então, assim, em Beijing tem uma rua chamada Wanfujing, onde tem espetinho de tudo que vocês possam imaginar, tudo, tá? Estrela do mar, cavalo marinho, mariposa, enfim. E dá até pena que os cavalos marinhos eles ficam vivinhos, sabe? Espetadinhos, assim, balançando o rabo, porque se você pedir para comer, eles jogam os bichinhos no óleo, fervendo, assim, na sua frente. É muito ruim. Então, eu diria que 80% dos ocidentais com os quais eu convivo aqui em Shenzhen estão nessa fase. Reconhece que tem a diferença e avalia negativamente, né? Então, critico os chineses, critico a China, a comida, o trânsito, o fato deles escarrarem na rua, deles serem civilizados, deles serem deseducados. E aí eu quero trazer para o mundo universitário, que é, eu estudo para ser analista de sistema, né? Que é uma coisa mais racional e pragmática, e acho que o pessoal da psicologia é um bando de Freudzinho que só gosta de falar de emoção, né? Eu tenho a minha amiga que é vegetariana, mas eu acho isso uma idiotice, acho isso um modismo. Imagina não comer carne, né? Todo ser humano é carnívoro. Nem todos são, né? Então, eu reconheço que tem uma diferença, mas eu avalio aquilo que não é igual a mim negativamente. A terceira postura é reconhecer as diferenças, mas minimizar a sua importância. Então, isso aqui é eu, logo que eu cheguei aqui, que eu escrevia para o blog da Gazeta do Povo, do jornal, então eu fotografava tudo. E o chinês, ele vem evoluindo. Então, assim, nos últimos 10 anos, eles evoluíram muito. Então, hoje eu consigo tirar foto das pessoas na rua e elas estão tranquilas. Mas quando eu cheguei aqui, tirar foto de alguém era muito ruim. Aí eu fui no mercado, né, e queria... Inclusive, esse mercado é um mercado onde eu acredito particularmente que o coronavírus deve ter surgido, porque era uma opção de bicho em cima de bicho, de morcego, de não sei o que, né? E eles fizeram uma limpa. Hoje em dia não tem mais sujeira, não tem mais animal vivo, tá? Mas naquela época era uma zona. Então, eu fui lá e fotografei a barraquinha da chinesa, embora ela não quisesse que eu fotografasse. E aí meus filhos, pô, mãe, não está vendo que ela não quer? E aí eu disse, qual o problema? Eu não estou fazendo nada de errado. Essa é a atitude, quando a gente reconhece a diferença, mas a gente minimiza a importância, porque no final de contas, qual é o problema, né? Tem uma crise que eu digo assim, que eu vivo a crise do beijinho. E cada vez que eu recebo um cliente novo de coaching, que eu abro a porta da minha casa, cara, eu vou direto dar um beijo, né? Porque se o brasileiro beija e abraça, mas pouquíssimas culturas encostam na pessoa, né? Tocam na pessoa na primeira vez que você conhece a pessoa. Mas isso é tão mais forte do que eu, que cada vez que abro a porta, eu vou e fico me controlando, mas como é que eu só faço assim, boa tarde, bom dia, né? Então, trazendo de novo para a vida, né, a nossa vida real, eu sei que o meu colega não gosta muito de palavrão, porque ele é da igreja. Mas eu penso, pô, e daí, cara? Qual o problema? Qual o mal que um palavrão vai falar, vai fazer, né? Aí a pessoa não bebe álcool, não quer beber, vai beber uma Coca-Cola. E fica o outro dizendo, mas toma só um golinho, mas qual o problema? Só um copinho, só um não sei o quezinho. A pessoa é tímida, não gosta de falar. E aí a gente fica, pô, fulano, fala aí, cara, qual o problema? Para com isso. Isso é a gente reconhecendo que a pessoa não é igual a gente, mas minimizando completamente a diferença e ultrapassando todos os limites, né? Como eu fiz aqui. Aí, gente, vamos começar a melhorar um pouco a postura, né? Vamos ver para as posturas melhores, né? É quando a gente reconhece e aceita as diferenças, né? Então, essa foto aí é da época em que eu
E até foi a época que eu conheci o professor Cristosildo, em que eu ajudava empresários brasileiros a vir aqui na Feira do Cantão para comprar coisa, etc. Né? Então, aqui sou eu, né, 2 brasileiros amigos meus, viraram meus amigos, com os chineses da fábrica que levaram a gente para comer num restaurante de peixe. O professor Cristosildo, você lembra do nosso motorista, o Li? Esse gordinho aqui da ponta, né? E aí, aqui na China, você tem que comer o peixe muito fresco. Então, o que acontece? Você vai na frente do aquário e escolhe um peixe. E aí, como eu era a única mulher, mandaram eu ir para frente do aquário, ficar olhando para aqueles peixinhos lindos, maravilhosos, e escolher o peixe. Ok, eu escolhi o peixe. Não bastasse isso, eles trouxeram o peixe para eu segurar, conhecer pessoalmente o peixe, ser apresentado a ele. Botaram o peixe na minha mão. Óbvio que eu segurei o peixe, quando o peixe deu o primeiro movimento, eu larguei o peixe no chão. Aí o peixe começou a se debater, aí o restaurante todo começou a rir, né? Aí sentamos à mesa, 10 minutos depois, vem para a mesa o peixe, cortadinho e frito, né? Mas eu, assim, era meu amigo o peixe, eu já estava íntima daquele peixe, sabe? E aí vem ele cortado e frito. Aí eu não aguentei. Falei, gente, olha, eu sou vegetariana, então eu só vou comer mesmo o brócolis e o cogumelo, né? Então, aceitar a diferença é um processo racional, é um esforço que a gente faz, mas que não significa que eu tenho que adotar ou concordar. Então, eu não comi o peixe. Aqui na China, eu já fiz coaching com uma indiana que veio me contar que o marido olhava todas as meninas na rua, na frente dela, mas que o homem faz isso mesmo. E qual o problema? E aí você tem que aceitar, porque é um problema, uma questão cultural, né? Exemplo real, meu amigo não gosta de sair de casa. Então, quando eu saio, eu não chamo ele, porque eu sei que ele não vai querer sair, né? E ele vai acabar querendo sair para me agradar, e aí, assim, ele não quer. Então, eu aceito conscientemente a diferença. E aí, um passo acima é a gente se adaptar às diferenças, né? Então, assim, aqui, essa minha família, quando a gente chegou aqui em 2011, a gente chegou aqui e aí convidaram a gente para um churrasco na praia. Eu falei, pô, churrasco na praia? Tudo que eu quero, né? Só que eu não sabia que churrasco na praia era. Você pegava uma asa de frango, espetava num espetinho, uma berinjela e ficava segurando aquela asa não temperada até o bichinho ficar pronto, né? Então, adaptar-se é sair da nossa zona de conforto e fazer uma mudança temporária de perspectiva. Então, desta vez, eu não apelei para o vegetarianismo e eu comi o frango, né? Então, assim, nós coaches, né, a gente vive essa mudança temporária de perspectiva o tempo inteiro, cada vez que senta um cliente novo na sua frente, a gente se adapta à linguagem do cliente, né? Então, é quando você fala com um professor de 60 anos e você entende que os códigos desse professor são diferentes do seu, que é uma pessoa mais jovem, e vice-versa. O professor de 60 anos, entendendo que um aluno de 20 anos não compartilha dos mesmos valores, né? A gente com 60 está mais focado no propósito, talvez esteja mais focado em valores espirituais. O jovem, ele quer ter impacto rapidamente, fazer sucesso e ganhar dinheiro. Então, a gente não pode não entender que existe isso, né? Então, o meu amigo que não gosta de sair e que eu não convido ele para sair, na hora que eu me adapto à diferença, naquele dia eu quero ficar com ele, então eu vou ficar em casa jogando game, porque ele gosta disso, né? Aí vem a sexta fase, que é quando eu entendo as diferenças culturais. E sim, isto é um cachorro pendurado pelo pescoço na frente de um restaurante. Quando eu cheguei aqui, ainda se comia cachorro. Hoje não se come, é proibido, né? Então a gente não vê mais esse tipo de cena. Mas eu me lembro que no dia que eu vi, em 2011, eu tive que tirar foto, porque eu fiquei horrorizada com isso, né? Agora, entender as diferenças culturais é quando você sai da posição de julgamento e entende o que tem por trás dos comportamentos. Os chineses, de 1957 a 1961, olha, 61, né? Passou por uma fase de fome intensa, onde morreram 50 milhões de pessoas, né? Então, quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro maravilhoso chamado Cisnes Selvagens, que conta toda a história da China em 3 gerações. Então, o chinês, ele próprio brinca com ele mesmo, dizendo que ele come tudo que se mexe. Mas o mais engraçado é que eles se cumprimentam, perguntando se você já comeu. Aí no Brasil a gente se cumprimenta, e aí, tudo bem? Ninguém quer saber se o outro está bem ou não. E tudo bem.
E aqui eles perguntam, Nichilama, Nichilama significa você já comeu? Não importa se você comeu ou não comeu, tá? É só uma pergunta retórica. Então, trazendo para o mundo real, meu professor é muito sério, meu professor não sabe brincar, tá sempre com aquela cara amarrada. Ok. Por que será que ele é assim, né? O que aconteceu na vida dele que transformou ele nessa pessoa tão fechada? Então, é quando a gente começa a exercer genuinamente a generosidade e a empatia pelo outro. E a última, né, que é a mais legal de todas, é quando você integra as diferenças. Então, gente, aqui na China, todo mundo tira o sapato para entrar em casa. Cara, quem que vai entrar na sua casa com o sapato sujo da rua? Faz o menor sentido, né? Então, quando eu vou para o Brasil, meus pais sabem que eu fico meio assim para entrar na casa deles, tira o sapato, não tira o sapato, é muito ruim, a gente acaba se adaptando de volta e fica de sapato em casa. Mas não faz o menor sentido para a gente, né? Eu sou uma pessoa que tem sempre tive como publicitária uma comunicação muito direta. É assim, não é assado, e é isso que tem que fazer. E por conta dos chineses, eu aprendi uma comunicação mais indireta, por conta do meu coaching também. Então, eu integrei essas diferenças, né? Aprendi com o KK que eu não podia continuar tendo essa comunicação tão direta. Então, essa foto aqui, que eu adoro ela, é do hospital, quando a gente fica lá esperando para ser chamado. Marcos é um dos meus filhos, né? E eu acho essa foto ótima, porque ela tem muitos significados. Ela reflete a nossa solidão na China. Ela reflete a nossa inadequação. Nem o nosso nome usa as caracteres dele. A gente está completamente inadequado. E o mais importante de tudo, a gente tem a tendência de achar que a gente é o centro do mundo porque a gente consegue se ler e a gente não consegue ler o outro. Então, como eu não consigo ler o outro, eu simplesmente acho que tudo que está em volta não tem significado e eu só olho para mim. Até aqui tudo bem? Eu vou começar a falar do COF. Quer perguntar alguma coisa, professor? Pode ir embora, né? Então, gente, vou dizer uma coisa que eu vou confessar para vocês, tá? Só em 2019, quando eu fiz o curso desse belga, Felipe Rossinski, que escreveu esse livro Coaching Across Cultures, é que eu fui entender o que era diferença cultural, né? O que ele é? Ele é um coach, né? Mas ele estudou multiculturalidade. Então, ele é um cara que vai para dentro das empresas para fazer a integração de departamentos, ou ajudar em fusão. Então, por exemplo, fui até pesquisar na internet, eu vi que a Nextel comprou a Claro, que a Sadia comprou a Perdigão. Então, você imagina quando você junta duas empresas que são diferentes, porque às vezes uma é mais inovadora, uma é mais burocrática, a outra é mais familiar. Então, você pega uma empresa que é burocrática, né? Que tudo tem que estar registrado no e-mail e depois a pessoa tem que dizer que recebeu o e-mail, que tem vários formulários que você tem que preencher para pedir um dinheiro. Se junta com uma empresa onde não tem burocracia nenhuma. Se você quiser um dinheiro para comprar alguma coisa, para levar um cliente para almoçar, você simplesmente manda o WhatsApp para o seu chefe. Você imagina a confusão cultural que isso gera, né? Então, esse cara, ele estudou exatamente para poder ajudar as empresas com isso. E ele criou uma ferramenta super legal, que é a COF, Coaching Orientation Framework, que, como o professor Cristosildo falou na introdução, tem 7 categorias e 17 dimensões culturais, tá? Eu nem vou ler aqui com vocês, porque é muita coisa. O que eu vou apresentar são apenas algumas das 17 dimensões culturais, né? E o que eu quero convidar vocês para refletir sobre a preferência cultural de vocês, tá? E convidar vocês para adotar a postura 6, que é tentar entender as diferenças. E se vocês forem capazes, a postura 7, que é integrar em vocês. Mas a ideia é, analisem isso do ponto de vista, não da diferença do Brasil para a China, né? Mas da minha diferença, eu como ser humano, convivendo com as pessoas à minha volta, nas minhas redes sociais, não na internet, mas nas minhas redes sociais, tá? Então, dentro
dessa categoria chamada senso de poder e responsabilidade, eu trouxe uma dimensão que é controle, humildade e harmonia. O que é isso, né? Controle é uma cultura de controle, é quando você acredita que você tem todo o poder de fazer o que você quiser. A cultura de humildade é aquela que acha que a vida oferece limitações para você e que elas são inevitáveis. E a cultura da harmonia é aquela que acredita que existe um equilíbrio entre tudo isso, né? Então, vai ficar claro agora para você. O que é controle? Vai na cultura americana. Duas propagandas aqui que demonstram bem a cultura do controle. Impossible is nothing. Just do it. Os americanos são, vamos lá, vamos fazer, nós temos o controle, vamos acontecer. Mas, se você for para uma cultura da humildade, ela vai estar acreditando, como os budistas, né? Eles acreditam que tem um karma. Se aquilo apareceu na sua vida, é porque você precisa lidar com isso. Então, eu tinha uma amiga chinesa que tinha um curso de mandarim, que tinha um parceiro que estava roubando ela. E eu disse assim, cara, por que você não tira esse cara daqui? E ela me disse, não, porque se ele está comigo aqui, eu tenho alguma coisa que eu devo ele alguma coisa, eu tenho que aprender alguma coisa. E ela continuou com o cara. Na China, eles têm uma coisa eles cultivam essa cultura da harmonia, né? Que vem muito do taoísmo, do Lao Tzu, do mestre Lao Tzu, que pregava a nossa convivência harmoniosa com a natureza. Então, por isso eles têm o Feng Shui, né? Então, assim, o prédio da HSBC em Hong Kong, por exemplo, é construído de acordo com o Feng Shui. Qual é a posição que ele está em relação ao Sol, etc. O Yin e o Yang, que todos nós temos um lado positivo e um lado negativo, e a gente passa por eles todos os dias. Eles usam essa pulseirinha aí, que é uma pulseirinha que coloca você em harmonia com a natureza, né? E aí, na esfera do coaching, eu tive até o Lee, eu fiz coaching com o Lee, né? E ele abriu um restaurante, e o restaurante fechou por causa do Covid, eu comecei a fazer coaching com ele, e ele não sabia se ele insistia no restaurante, se ele voltava a ser motorista, se ele ia trabalhar numa trader ou se ele ia para o governo, né? Trabalhar no governo. Sabe o que paralisava ele? Uma crença, que ele me dizia assim, existe um caminho certo e outro errado. O caminho certo é curto, o caminho errado é longo. Ele tem 33 anos, ele se achava velho demais, então ele não podia mais pegar o caminho errado, porque ele era o mais longo. E essa é uma crença que vem lá da sabedoria milenar chinesa e altamente limitante e paralisante, né? Então, você vê como é que uma cultura pode interferir diretamente na sua vida. O que será que o Brasil é, hein? Eu tenho uma sensação de que o Brasil, ele também é um pouco da cultura da harmonia, né? A gente tem essa coisa do fazer e acontecer, mas a gente tem uma coisa muito mística, né? De também os nossos patuás e as nossas coisas, certo? De proteção, eu acho que a gente tem um pouco dessa cultura. Mas fica a pergunta aí para a gente fazer depois. Aí, dentro dessa categoria abordagem à questão do tempo, eu selecionei uma que é passado, presente e futuro. O que é isso? Culturas que vivem no passado acham que a gente tem que aprender com o passado e que o presente é só uma repetição dos fatos passados. O que leva a um fatalismo, né? Uma certa impotência, tipo, eu não preciso fazer nada, porque o presente reflete o passado. A do presente tem foco no presente, nos benefícios do presente, e isso leva a um certo individualismo, né? Porque, assim, a famosa farinha pouca, meu angu primeiro, então é aqui, agora é aqui nessas condições, então agora é comigo. E o futuro é quando foca nos benefícios de longo prazo, que acaba privilegiando os relacionamentos mais duradouros, né? Então, aqui na China, esse triozinho aí, Buda, Confúcio e Lao Tzu, tem 5.000 anos de história, né? E é engraçado que o Li, cada vez que eu pergunto alguma coisa para ele, né, ele me sacaneia, ele diz assim, o Brasil só tem 500 anos, né? Como pode? A China tem 5.000. E tudo que eu pergunto para ele, ele fala, in China, in the past, no passado. Então, o passado chinês está muito presente. E eu tenho 2 episódios aqui que marcaram muito isso, né? Assim, uma vez convidei minha professora de mandarim para almoçar comigo. E falei, pô, vamos num restaurante japonês comer sushi? E ela falou, eu não vou em restaurante japonês, porque eu não gosto de japonês. Por causa da guerra da China e do Japão. Aí, gente, o que eu fiz?
Postura número 3. Reconhece as diferenças, mas minimiza. O que é isso, Tina? Que bobagem, cara. Esse negócio foi um tempão atrás. O que você tem a ver com a guerra de um tempão atrás? Aí, eu assisti esse filme, The Flowers of War, em português, e As Flores da Guerra, que mostrava o massacre que os japoneses fizeram na China, né? Teve um holocausto aqui, que a gente não conhece muito aí no Brasil, que os japoneses detonaram os chineses, sabe? E aí eu saí do cinema dizendo, que absurdo, né? Como é que eu pude minimizar tanto a questão da China? E aí teve um outro episódio, que foi, eu fui numa festinha do Jardim de Infância. E aí, na festinha do Jardim de Infância, tinha, né, a abelhinha, a florzinha, as crianças vestidas de bichinho, não sei o que, né? Mas, de repente, entraram umas crianças vestidas de chinesinhos e outra de japonesinhos. Entrou um tanquezinho de guerra, os chinesinhos fizeram uma fila, e aí os japoneses começaram a atirar, né, tudo encenado. E foi morrendo um chinês, outro chinês, outro chinês, outro chinês, até que o último chinês da fila jogou uma bomba em cima do tanque, e o tanque explodiu. E o professor entrou para explicar que aquela era uma estratégia de guerra que os chineses usavam para detonar os japoneses. No kindergarten, no maternal, aí eu fiquei me perguntando, né? Assim, relembrar o passado para que ele nunca mais aconteça, eu entendo, mas será que isso não acaba gerando uma inimizade que vive ao, né, que se prolonga por gerações e gerações sem necessidade? Então, na China convivem o Hutong, que são os Hutong, são as casas antigas onde moravam os chineses, com uma cidade como Xangai ou Shenzhen. Convive o trem-bala, né, com as bicicletas elétricas, e na China a gente vê cenas como essa, uma bicicleta elétrica, uma bicicleta carregando uma moto desse tempo. Então, assim, a China tem isso, né? E eu tive uma cliente minha que ela falou tão claramente para mim, ela falou, eu sou de uma cidade do interior, eu saí de lá porque eu sei que o meu futuro vai ser exatamente igual ao passado da minha mãe e do meu pai. Vão querer que eu case, que eu tenha filho, e que é isso, e que eles vão morar comigo. Então, ela saiu de lá, ela foi para Xangai, de Xangai ela foi para Shenzhen, e hoje ela está fazendo MBA nos Estados Unidos. E ela disse bem assim, olha, na minha cidade, o futuro é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Eu saí da minha cidade para quebrar esse padrão. Na China, para quebrar esse padrão. E aí, diante dessa apresentação, eu fiquei perguntando, e os brasileiros, né? A gente tem uma mania de dizer assim, a gente é assim por causa da colonização portuguesa. Então, assim, a gente fica usando o passado de 500 anos para justificar o presente, né? Assim, quando é que a gente vai assumir a nossa própria responsabilidade? Então, eu fiquei me perguntando se a gente não usa muito o presente, né, para justificar o passado, para justificar o presente. Que horas são? Deixa eu correr aqui. Na área de definição e propósito, né, eu separei para vocês o individual e o coletivo, né? Uma sociedade, uma cultura individual dá ênfase nos atributos e objetivos e projetos individuais, e no coletivo é no coletivo. E aí, gente, está a explicação aí, parte da explicação do coronavírus, né? Aqui é uma sociedade coletivista. Então, para facilitar o entendimento, o que eu peguei? Pega a sociedade americana, né? O Trump premiou o Tiger Woods, que é um jogador de golfe, com a medalha da liberdade, que é o símbolo da excelência americana. É uma pessoa num esporte individual que não melhora a vida de ninguém. Na China, eles adoram o Lei Fan, não sabe nem se ele existiu de verdade, que era um soldado comunista considerado generoso, modesto, que ensinava valores do partido, né? Mas valores para as criancinhas, né? Nos Estados Unidos, as câmeras de rua foram proibidas em São Francisco porque os cidadãos falaram que se sentiam invadidos na sua individualidade. Na China, não vou nem falar, né? Isso aqui é na porta da minha casa, essa câmera aí. Então, a China é o país do meio. Zhong é meio, Guo é país. Zhongguo é o país do meio. E os mapas aqui, inclusive, são ao contrário. E a gente é Wai, Guo, Zhang. Wai é de fora, Guo é país, Zhang é pessoa. Então, a gente já é a pessoa de fora, né? Então, assim, a gente já não faz parte deles. Essa é a foto do meu filho, coitado. Quando ele era pequenininho, todo mundo parava para tirar foto com ele pelo fato dele ser estrangeiro. E
Hoje, o que eles fazem? Eles chamam os Aigoran, eu, por exemplo, para participar de eventos, porque é uma forma de dizer assim, olha, o meu evento tem um estrangeiro participando. Esse evento aí é só olhar para a minha cara, né? Eu fiz uma palestra para 50 mulheres, depois eu descobri que nenhuma delas falava inglês, ninguém estava me entendendo, mas me chamaram para fazer o fui, né? E o que identifica muito a sociedade coletivista chinesa eles comem assim, né? Isso é o normal. A comida vai para o centro da mesa e todo mundo se serve da comida de todo mundo, não existe prato individual. O trânsito é uma zona. Assim, é motocicleta, é bicicleta, é ônibus, né? Mas eles se entendem. A política do filho único, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas abriram mão do seu direito de ter mais um filho em prol da coletividade. Hoje, a China abriu, né? Você pode ter até 3 filhos, só que ninguém mais quer ter mais do que um filho. Agora, a China está pagando o preço por ter feito isso. E tem centro comunitário em tudo quanto é canto, né? Eu acho que o Brasil é uma zona cultural no bom sentido, né? A gente tem gente de tudo quanto é cor, tamanho, tipo, raça. Eu acho que essa é a grande riqueza do nosso país, e eu acho que é isso que faz da gente um povo solidário, sociável e amigo, né? O gringo vai para o Brasil e o gringo não quer ir embora, porque imediatamente a gente abraça o gringo e ele faz parte da sua vida. Aqui na China eu não tenho amigo chinês. Há 10 anos eu tenho 2, e olhe lá. E teve uma época que o passaporte brasileiro era considerado o passaporte mais valioso que existia no mercado, porque qualquer um é brasileiro, né? Então, se meu marido é alto, louro, de olho de 1,90 m, e eu sou baixinha, moreninha, e somos todos brasileiros, né? Aí a gente vem, dentro dos sistemas organizacionais, eu separei o hierárquico e o igualitário, né? Hierárquico são sociedades e organizações estratificadas, né, hierarquicamente, igualitário, as pessoas são iguais, embora elas exerçam papéis diferentes. Então, na China, na época de Confúcio chegou aqui, viveu na China 500 anos antes de Cristo, e era uma época de instabilidade social enorme. Então, ele tentou trazer a ordem para a China. Ele acreditava que as pessoas tinham um propósito na sociedade e que se cada um fizesse seu papel, estava tudo garantido. Então, existiam os que mandavam, os que obedeciam, o governo e o povo obedece ao governo, as esposas obedecem aos maridos, os filhos aos pais, os jovens aos idosos, e, de certa forma, até hoje funciona assim. E as pessoas se chamam pelo papel que elas ocupam na família. Então, a minha empregada não fala do nome da filha, fala a filha, a Diedie, a Meimei, o cunhado, cada um tem um nome e é chamado pelo nome da sua função, não, do seu papel naquela família, né? E foi muito engraçado porque eu tive uma empregada, Liu, que ela foi lá para casa e a gente veio com 4 filhos, né, para cá. Então ela diz assim: a cueca do filho mais velho, não sei o quê, o pequeno filho não comeu tudo. E eu percebi que eu não sabia o nome de ninguém, né? Aí eu fiz uma folhinha para ela, botando, né, os nossos nomezinhos e as crianças. Esse aqui é meu marido na IBM, né? Essa coisa da hierarquia é tão grande que ninguém contradiz o chefe. Então, o Luiz fica forçando as pessoas a dar a sua opinião, porque dar uma opinião é você deixar o chefe numa saia justa, né? Então, eu fiquei pensando também como é que é no Brasil, né? Eu queria deixar essa reflexão com vocês, porque eu fiquei pensando que eu acho que no Brasil a gente também é hierárquico. E quando a gente tem um diploma de nível superior, a gente se torna mais importantes e melhores, né, do que aqueles que não têm. Que não é necessariamente verdade, porque a gente não está falando de valores e princípios, a gente está falando de um diploma. E eu reparei também que, tanto na China como no Brasil, a gente fala assim: aí, chefe, me dá uma cerveja? E eles também falam: olá, Alban. E é uma espécie de uma hierarquia, mas disfarçada de espontaneidade, né? Eu não sei. Também tudo é para refletir, né? Tudo é para refletir. E, por último, dentro de padrões de comunicação, eu trouxe a comunicação direta e indireta. Comunicação direta, você se expressa de forma clara sobre o risco de ofender o interlocutor. E a indireta, você mantém a cordialidade no relacionamento sobre o risco de um mal-entendido. Os chineses são comunicação indireta. Eu adoro essa foto, porque é uma mesa de brasileiro negociando com uma mesa de chineses, e vocês reparem nas caras e olhares. Um desconfiado do outro, um sacaneando o outro, uma coisa bem
A gente consegue ver pela linguagem corporal o que está acontecendo ali, né? Então, assim, o que acontece? O brasileiro vai lá, ou qualquer outro, pede para o chinês, pô, dá para você baixar o preço aí, 50%. Aí o chinês fala assim, how? How é bom. Mas ele quis dizer assim, how? Entendi. Aí a gente acha que, pô, vai baixar. No dia seguinte, ele manda a planilha de custo com o mesmo preço. Ah, que sacanagem, o cara não entendeu nada, só um safado, não entendeu o que eu estava falando, não sei o que. O chinês ele não vai dizer para você que ele não vai baixar o preço, porque você vai ficar numa saia justa. E aí a gente vai numa característica chinesa que se chama perder a cara, que é uma das coisas mais importantes que eles têm aqui. Perder a cara significa perder a dignidade ou o respeito, né? Então, para a gente que é, né, brasileiro, perder a cara, assim, pô, meu time do Brasil perdeu de 7-0 da Alemanha. Aí aqui, o presidente Hu Jintao, visitando os Estados Unidos, saiu para o lado errado do palanque e o Bush puxou ele pela camisa. O Bush puxar ele pela camisa foi um incidente diplomático gravíssimo, porque fez com que o chefe do partido perdesse a cara. Então, perder a cara é você deixar o outro numa saia justa, que foi o que eu fiz com o KK. Quando eu falei para o KK que ele estava tentando vender o curso do patrão dele para mim, ele realmente estava. E eu fiz ele perder a cara. E aí ele cortou relações comigo, né? Eu acho que o brasileiro não está muito preocupado com isso. A gente perde o amigo, mas a gente não perde a piada, né? Inclusive, eu recentemente fiz uma palestra para uma instituição do Rogério Steinberg, que tinha um professor que era argentino, que não gosta de futebol. E ele ouviu minha palestra e falou, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu fico muito de saco cheio do brasileiro, porque na hora que eu falo, que ele já conhece meu sotaque, porque eu sou argentina, a primeira coisa é Maradona, Neymar, você perdeu, você ganhou, porque é na Copa do Mundo, e eu não suporto mais isso. Olha que engraçado, né? A gente nem percebe. Agora, por outro lado, não é isso que nos faz tão solidários, né? Essa abertura toda. Enfim, gente, por que a gente aprende tudo isso, né? Porque a ideia básica é que a gente seja capaz de reconhecer a nossa cultura de preferência. Ok, eu tenho uma comunicação mais direta, mas será que eu consigo navegar por outras dimensões, né? Será que eu consigo ser mais sutil quando a situação pede? Será que eu posso ser altamente individual, mas será que eu posso, em algum momento, abrir mão da minha individualidade pelo coletivismo? Então, fica aqui um convite para vocês começarem a olhar para os outros seres humanos, né, e as suas culturas, através desse framework das dimensões culturais, e tentar entender que atitude a gente está tomando frente às diferenças. Eu gosto de imaginar que todos nós somos células de um grande corpo humano, e cada um tem o seu papel, né? Então, em vez de a gente ficar se preocupando com o que a outra célula está fazendo ou funciona, a gente tem que garantir que as nossas células sejam boas e que vão manter o corpo humano saudável e funcionando. E é isso que eu tinha. E eu termino, né? Assim, essa sou eu, esse é meu site, se alguém estiver interessado, e eu agradeço. Terminei 8:45. 9 daqui, 10 daí, né? Isso. Professora, parabéns, né, para a sua brilhante apresentação. Nós temos muitas perguntas aqui, não vai ser possível, por função do tempo. Vamos fazer depois, enviar para a senhora essas perguntas, né, para que possamos depois atender a todos. Mas eu queria fazer um comentário aqui sobre uma consideração do professor Fred Reis, e fazendo um link quando você falou, professor, sobre a questão da fusão de empresas burocráticas e não burocráticas. E o professor Fred falou com relação, o comentário dele, da harmonia e redução de conflitos, né, nas organizações. Como é que você vê, com sua experiência, como é que nós podemos lidar para reduzir esses conflitos em empresas que estão passando por um processo de fusão, de uma empresa burocrática e empresa não burocrática, como você bem colocou aí na sua fala, professor? E, gente, olha, eu não sou expert nisso. O expert nisso é o Felipe Rossinski, né? E se realmente o professor quiser aprofundar sobre isso, o livro do Felipe Rossinski é maravilhoso e eu fico disponível para ensinar até como usa a ferramenta. Essa ferramenta dele, ela é disponível gratuitamente, e ele disponibiliza gratuitamente para as pessoas identificarem
as suas próprias culturas, né? E eu tenho como utilizar a ferramenta para fazer um diagnóstico de como é que a cultura daquela empresa está se formando, né? De que tipo de pessoas. Agora, eu diria que a solução para tudo é a gente entender a cultura do outro, né? Quando a gente entende o que faz o outro daquela forma, quando a gente entende por que a pessoa se comporta daquela forma, e a gente coloca essas pessoas juntos para entenderem, conversarem, como é que a gente faz para achar um meio termo, ou como é que a gente faz para integrar a cultura do outro naquele momento, a gente consegue chegar a um meio termo, né? Então, eu acho que eu trabalhando com coaching, eu faço coaching com qualquer tipo de pessoa, e é sempre assim, né? A gente ouve o outro, entende a perspectiva do outro, e a partir desse momento você cria um ambiente de harmonia, onde todo mundo aceita a posição do outro e acaba chegando a um consenso. Impor a minha cultura não vai funcionar. Não existe impor cultura. Cultura se ajusta, né? Perfeito, professora. E tem um outro ponto que eu queria também abordar, no que diz respeito a o dar uma opinião. É difícil lidar com pessoas que se sentem inibidas, né? Em função de culturas diferentes ou de hierarquias diferentes, lidar com pessoas que não externalizam, não expressam a sua opinião. Como é que você vê essa questão aí com relação ao brasileiro, né? Que é mais extrovertido, e com relação ao chinês, né? Que é o foco aí da sua apresentação. Depende do contexto, né? Assim, o que faz com que seja importante para mim eu saber a opinião do outro? Entende? Assim, eu sou expansiva e o outro não é, o outro não falou, mas eu preciso saber exatamente o que ele está pensando, né? O que faz com que eu precise disso, né? Agora, eu precisando da opinião do outro, usando técnicas de coaching, a gente pergunta para o outro, né? A gente não precisa perguntar o que você acha disso, mas a gente pode fazer perguntas indiretas que fazem com que ele possa dar uma resposta indireta e a gente está se entendendo numa forma em que está todo mundo enxergando o que está acontecendo. Eu sempre falo assim, tem uma reunião rolando em cima da mesa, outra debaixo da mesa. É como se a gente estivesse se entendendo por debaixo da mesa, sem precisar tudo estar explícito em cima da mesa, sabe? Sim. Então, eu peço um desconto de 50% e ele fala assim, how? E muda de assunto. Já entendi, ele não vai me dar. E ele não precisou expressar a opinião dele. Entende? Então, assim, mas eu queria que ele expressasse. Por que é tão importante que ele expresse? Você já não entendeu o que ele não vai dar? Então, eu acho que a gente tem que ter um autoquestionamento, né? Porque eu não tenho controle sobre o outro, eu tenho controle sobre mim. Então, eu não vou fazer o outro mudar a cultura, a gente não muda a cultura de ninguém. A gente entende a cultura do outro, se adapta à cultura do outro, integra a cultura do outro e respeita a cultura do outro. Né? Então, tentar mudar, agora eu quero que ele fale, ele não vai conseguir, né? Pode até eventualmente conseguir, porque o outro quis, não porque você poderia mudar. Entendo. Fez sentido o que eu falei? Sim, perfeito, professora, perfeito. Como eu falei, são muitas perguntas, vai ficar difícil, né? Eu vou dar aqui por encerrado, né, a sua participação, professora, e agradecer muito, né, pela brilhante palestra, e deixar disponível aí o link, né, para quem quiser também participar do seu curso, né, lá na plataforma Udemy ou Udemy, né, vai muito da pronúncia. E dizer que nos sentimos muito honrados, né, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E a Cairu está de portas e coração abertos para você, professor. Muito obrigado. Muito obrigada pelo espaço. E olha, professor, manda as perguntas para mim, com contato das pessoas, faço questão absoluta de responder um por um, tá? Desculpa que eu fui invadir meio tempo, mas eu achei que ia dar. Deu, né? Deu sim, mas deu. Deu tranquilo. Muito obrigado. Uma boa noite para você e um bom dia para todos. Ok, tchau, gente. Obrigada aí.